nossa esperança está toda no Senhor. Sem a tua presença na nossa vida, nós não chegaríamos até aqui. E nós te pedimos que essa mesma presença visite o coração da nossa casa, da nossa família. Eu lhe peço, vai visitando os filhos, netos, sobrinhos, as pessoas que estão precisando de um socorro, que estão necessitadas da tua presença. Vai visitando agora, eu estou te pedindo, e opera, meu Deus, na vida deles. Nós queremos a libertação da nossa família, nós queremos a tua prosperidade chegando na nossa casa, queremos ver o Senhor operando os milagres prometidos na Escritura. Eu quero ver essa casa sendo sarada, suas feridas sendo saradas. Oh meu Deus, em nome de Jesus, restauração. Vai restaurando o relacionamento dos cônjuges, dos pais e os filhos, entre irmãos. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, e nós declaramos: eu e a minha casa. E você pode declarar comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje vamos começar o nosso propósito do tempo de Deus. Eu quero meditar com você Eclesiastes capítulo 8. Aqui nesse capítulo 8, há um tempo atrás, há muitos anos na verdade atrás, Deus me colocou esse propósito do relógio do tempo de Deus. Todo mundo recebeu o relógio? Todos receberam o primeiro carimbo? Quem não recebeu o primeiro carimbo? Não recebeu? Olha aí, já vacilamos. Vamos carimbar quem não foi carimbado ainda, porque tem que ter o primeiro carimbo. Amém? Isso. Pode colocar o carimbo. Eu falei, pode. Quando chegar, se ninguém carimbar, você vai atrás. Obreiro, eu quero carimbar aqui. Isso. Vamos ajeitar isso aí. Pode cobrar. Chegou, ninguém carimbou, cobra. Cobra. E se não tiver ninguém, pode pegar o carimbo você mesmo, carimbar, não tem problema, mas já entra com carimbo. O seu tempo tem que se alinhar com o tempo de Deus. Amém? Vamos lá, estou só esperando, hein? Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. O primeiro carimbo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Posso meditar então? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 8 diz assim, ó: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então o homem tem uma sabedoria própria, certo? A sabedoria do homem, ele está dizendo. Ele fala quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas. Tá. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então é importante a sabedoria do homem, sim ou não? É importante. É importante a gente buscar essa sabedoria que é natural. Você aprende com a vida, você aprende com o estudo, você aprende com as durezas, né? As guerras, as batalhas que você enfrenta. Eu entendo que as batalhas são realmente uma preparação para a gente, né? Faz a gente ficar mais preparado para a vida. E essa sabedoria, ela é importantíssima, ela faz brilhar e mudar a sua face. Bom, vamos lá, versículo 2. Eu digo, aí vem o escritor dizendo: observa o mandamento de quem? Do rei,
e isso em consideração para com o juramento de Deus. Então não é qualquer rei. Não te apresses a sair da presença dele. Não seja apressado para abandonar a direção que o rei está te dando. A gente sabe que o nosso rei quem é, né? Cada um aqui sabe de que rei a gente fala. E não se apresse para sair da presença dele. Por que não se apressar? Porque na nossa sabedoria, às vezes a gente acha que está demorando a coisa. Na nossa sabedoria, às vezes a gente acha que está indo rápido demais. Na nossa sabedoria, às vezes a gente acha que está muito bom. E na nossa sabedoria, muitas vezes a gente fica pensando: isso eu não quero. Isso eu não quero, isso é muito ruim, eu não quero. Mas é a nossa sabedoria. Aquilo que hoje parece ruim, Deus pode transformar em tesouro precioso para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Só que essa sabedoria de Deus, nem sempre a gente vai compreender, porque é divina. É diferente. É mais ou menos o Abraão e o Ló. Ló, escolhe para onde você vai. O Ló olhou para as Campinas do Jordão, lugar próspero, a metrópole lá, Sodoma e Gomorra, muito próspera. O Ló foi na lógica humana, no natural. Eu vou para lá. O Abraão falou: tá bom, eu vou para o outro lado, que é um lugar mais escasso, mais difícil. Mas o Abraão prosperou. E não teve problema nenhuma de choque de cultura, como o Ló teve. As filhas do Ló se perderam lá naquele lugar, porque ficaram completamente sem juízo. A própria esposa ficou perdida lá, olhou para trás e virou estátua de sal. Eu digo que as filhas se perderam porque depois que houve a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o pai e se deitaram com o pai. Praticaram o incesto. Elas embriagaram e se deitaram com o pai. Quer dizer, tudo isso porque eles foram para aquela cultura lá, aprender com aquela coisa lá. Mas parecia bom, não parecia? Na sabedoria do homem, não parecia o correto, o melhor? Parecia. Então a gente precisa, e é isso que eu quero ver com vocês hoje, a gente precisa aprender a não apenas a sabedoria natural, a sabedoria do homem, mas nós temos que procurar aprender também a de Deus. E não aceitar ser apenas uma pessoa natural. Eu tenho que crescer e me tornar uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual, ela não vai sair apressadamente da presença do rei. Tem a revelação? Tem. Jesus deu a revelação? Deu. Então ela não vai sair dessa revelação, porque não deu certo no seu tempo, porque no seu tempo a coisa não funcionou. Mas não foi Deus que revelou? Foi Deus que revelou. O meu rei me revelou isso. Então não saia apressadamente da presença desse rei. Não saia apressadamente da presença daquela direção que Jesus lhe deu. Ele lhe deu. Na nossa naturalidade, na nossa sabedoria, a gente quer marcar um tempo, tá? Deus até me revelou, mas está demorando demais. Bom, calma aí. Vamos estudar a coisa, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos fazer um jejum por aquele motivo, por aquela razão, vamos ver o que Deus mostra. Talvez é uma oração diferente que você tem que fazer, ou uma consagração mesmo que está faltando. Talvez é simplesmente Deus esperando que você não está maduro ainda para alcançar aquilo. Não sei, pode ser um monte de coisa. Eu tenho que buscar sabedoria não só do homem, que não é ruim, tá? Que fique bem claro, tem que ter, você tem que aprender no natural, aprender como ser humano, tem que crescer como ser humano. Aliás, tem muita gente dentro da igreja precisando crescer como ser humano, crescer mesmo como ser humano, aprender a ser realmente, como Jesus falou, amando o seu próximo. Uma pessoa que sabe amar o seu próximo e cresce como ser humano, não desejando mal, mas desejando o bem para as pessoas o tempo todo. Na verdade, fugindo até da aparência do mal, porque tem gente que corre para a aparência do mal, né? A Bíblia manda fugir da aparência do mal, e a gente tem que aprender a fazer isso. Agora, é importante você não largar a presença do rei. Ele fala no versículo 3 então: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que ele quer. Então não persista, não continue. Mas eu tenho inteligência, pastor, eu tenho sabedoria, pastor, fui eu que estudei isso aqui, sei muito mais.
Tá, humanamente, naturalmente você sabe. Mas se na palavra, na revelação, Deus lhe mostrou que não é a hora daquilo, então não é. Não adianta você tentar colocar a sua sabedoria aí. Você vai colocar a sua sabedoria, mas vai quebrar a cara de qualquer maneira. Porque Deus está falando, eu sei, você sabe, todo ser humano sabe que isso aqui daria certo. Mas eu estou te dizendo, não vai dar. Eu gosto muito de falar lá do terreno em São Paulo, né? Quando o missionário comprou. Os advogados da igreja ficaram doidos. Porque não podia construir nenhum prédio num terreno enorme, enorme, enorme. Eles achavam o seguinte: o senhor está pagando caro por um terreno que não vai ser aproveitado. Não pode. A lei local não permite que se construa. 2, 3 anos depois, a lei do zoneamento ali mudou e foi aberto espaço para se construir coisas grandes, até um shopping enorme. Se quiser construir lá, pode construir. Você tem ideia do quanto aquele terreno que o missionário comprou, porque Deus mandou ele comprar com preço bem baixo, mas para a época parecia caro, porque não podia construir. Você tem ideia de como aquele terreno valorizou? Se ele tivesse de olho em dinheiro para a igreja, ele teria vendido na hora, porque valorizou não sei quantos. Quando qualquer grande empresa ia querer aquele terreno, depois que mudou a lei. Mas o missionário comprou lá embaixo, quando a lei ainda não permitia nada, porque Deus mandou, porque todos os advogados da igreja foram em cima dele. Não, isso é loucura, vai jogar dinheiro fora, isso é loucura. Mas ele foi na sabedoria de Deus, e Deus honrou depois. Está dando para entender, sim ou não? Então, o rei te deu a direção, deu. Não saia apressadamente da presença dele. Mas está tudo dando errado, pastor. Tá, mas foi Deus que falou. Você tem que parar de querer só ser uma pessoa natural. Naturalmente, você vai crescer, e tem que crescer. Mas tem que crescer espiritualmente também. Diga amém, Jesus. Eu coloquei aqui, o natural, ele vai discernir naturalmente. Ele é natural. Então ele vai discernir tudo naturalmente. E as decisões serão decisões naturais, não serão espirituais. A capacidade dele veio do que ele conseguiu. Então ele não vai nunca depender de Deus, ele vai depender do intelecto dele mesmo, porque ele se acha, eu entendo disso aqui, sou eu que sei, porque eu entendo disso aqui. E aí ele faz as coisas dependendo dele, não depende mais de Deus, porque ele acha que entende muito daquele assunto, que ele acha que é bom demais naquilo lá. É o natural. Então o natural, ele vai discernir naturalmente, ele vai depender da própria capacidade dele, da própria capacidade intelectual. Agora, o espiritual, ele vai depender de quem? Do Senhor, vai depender do rei. Não te apresses a sair da presença do rei, porque ele agora não é só natural, agora ele é espiritual também. Então ele vai conseguir discernir quando aparece a oportunidade, aquilo é o tempo de Deus, e aí ele vai e ele vence. Ele está no tempo de Deus, não está só no tempo dele. O espiritual vai depender da palavra de Deus para discernir o tempo da oportunidade, e vai discernir o modo da operação de Deus. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Porque a palavra do rei tem o quê? Poder. E quem lhe dirá que fazes? Quem pode falar para Jesus isso? Ele sabe, né? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A gente começa a discernir. O tempo é esse aqui agora. Por quê? Deus está no controle. Ele está me mostrando. E como vai ser? Já até sei como vai ser. Vai acontecer. Aí você compra um terreno que ninguém quer comprar, que é um elefante branco, como dizem, né? É um elefante branco. Você compra um terreno e daqui a alguns anos esse elefante branco vira uma mina de ouro. Todo mundo quer agora, mas agora você já comprou, e comprou barato. O que era caro na época que comprou, hoje é dito como muito barato. Foi baratíssimo. Mas você está na direção de Deus. Você conseguiu discernir o tempo e o modo. O tempo de Deus chegou, o missionário pegou a bênção, foi lá, foi contra tudo, foi contra todos, até contra os próprios advogados da igreja. Ele foi e depois conseguiu a bênção. Amém, Jesus? Por isso que eu gosto desse exemplo aí. Começou a construção do templo. Aí o missionário falou: traz aquela tecnologia
para colocar a base, isso aconteceu agora, para colocar a base, aquela tecnologia que suporta aquele abalo sísmico do terremoto. Aquele abalo sísmico. Aí todo mundo, de novo, todo mundo, não, missionário, vai gastar uma dinheirama danada, isso é muito caro, não tem terremoto em São Paulo, mas para que isso, missionário? Não, faz normal, não tem um prédio aqui que tem esses negócios de abalo sísmico, não precisa. E missionário, não sei, mas Deus está mandando fazer, traz esse negócio, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas coloca uma edificação que vai suportar o abalo sísmico. Pô, mas não passou nem um mês, São Paulo tremeu, teve prédio sendo evacuado, porque São Paulo tremeu, teve um abalo sísmico em São Paulo, que foi em outro país, mas afetou São Paulo, e o missionário ficou, poxa, olha aí, quer dizer, olha o que Deus está me mostrando, e Deus mostrou para todo mundo que foi contra ele, que ele estava na direção de Deus. Deus mostrou, o meu servo está na minha direção, para de duvidar do servo de Deus, olha aí, ó. E teve um abalo sísmico em São Paulo. Pouco dia depois, veio um abalo sísmico em São Paulo, que tremeu os prédios todos. Amém, Jesus? Então assim, a gente tem que aprender que Deus quer que a gente desenvolva, e a gente não trate todas as situações somente no natural. É importante você crescer, naturalmente crescer, fisicamente, intelectualmente, culturalmente, isso é importante, é lógico que isso é importante, mas você não pode, a gente está falando de coisa espiritual. Se o rei falou, está falado, irmãos. Pode parecer que tá tudo contrário, mas você vai conseguir buscar sabedoria, vai conseguir discernir o tempo e o modo, amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Então eu tenho que aprender com Deus, não apenas com a faculdade, não apenas com a vida, né? A pessoa fala, não, eu tenho muita experiência de vida, deixa que eu sei como resolve. Experiência de vida é importante, mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, não dá, irmãos. Quantas pessoas aí têm experiência de vida e hoje está com a vida toda destruída? Quantos vovozinhos aí cheios de experiência de vida e não mudou nada, continua a mesma pessoa, não consegue mudança? Então, é isso que eu estou falando, tem que aprender e tem que ser espiritual. Aprender é uma coisa, ser é outra. Eu aprendo natural e vou me tornando uma pessoa espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 12 em diante. No 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, letra maiúscula, o Espírito que provém de quem? Então nós todos, tá? Pastor, mas eu não sou batizado no Espírito Santo ainda não. Não importa, você já recebeu. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você recebeu também o Espírito Santo, porque Ele, Pai, e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Eu recebi Jesus como Salvador, tá? Então você já recebeu o Espírito de Deus. Você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas não fui batizado ainda. Busca o batismo. Continua buscando até ser batizado. Mas batismo é outra coisa. Amém? Eu entendo que é um plus, é uma coisa a mais que Deus dá para a gente, mas você já tem o Espírito. Aceitou Jesus, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você, tá? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Por quem? Por Deus. Então é importante as campanhas? É importante o ato de fé? É importante a sua oferta? É importante a sua oferta. É importante você fazer um voto com Deus? Também é. Se Deus mandar você fazer um voto, você faz. É tão importante que Ele fala para não fazer voto de tolo. Se você fez o voto, você tem que cumprir. É tão importante que Ele fala isso. Mas tudo que vem de Deus vem gratuitamente pela fé para a gente. Amém, Jesus? Gratuitamente pela fé. Aí você tem que aprender a usar a fé. Tem que aprender a usar a fé.
campanha, corrente, voto, tudo isso procede da fé. Você faz se tiver fé para fazer. Aí você está usando a fé. Agora, tudo que Deus nos dá, vem gratuitamente. De graça você recebe, de graça você dá. Amém, Jesus? Então, não tem cuidado para não ficar barganhando com Deus. Deu para entender até aqui? Posso continuar? Então, vamos lá. 13. As quais também falamos, mas não com palavras de sabedoria. Olha isso aqui. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o quê? Não dá para comparar as coisas naturais com as coisas espirituais. Aí a pessoa, sabe, ela quer a vida dela toda encaixada, toda perfeita. Ela estudou, ela se formou, ela tem sabedoria, tem cultura, tem um intelecto desenvolvido. Ela então é inteligente, ela entende daquele assunto, então ela encaixa tudo certinho. Ó, esse mês vai ser assim, eu vou fazer assim, o resultado vai ser esse, Aí Deus vem, pum, bagunça tudo. Não é assim que eu quero de outro jeito. Então não dá, amém, Jesus? Eu tenho que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Não dá para comparar as coisas espirituais com as naturais. As naturais vão se discernir naturalmente. Então uma pessoa doente, ela tem que ir ao médico para fazer tratamento para ser curada. Agora, vamos discernir espiritualmente. Mas espiritualmente Jesus já levou minhas enfermidades, então eu até posso ir ao médico, e até devo ir ao médico, e se ele passou um tratamento, eu até devo fazer o tratamento. Mas quando eu abrir minha boca, eu vou dizer, já estou curado pelas feridas de Jesus. Então eu estou comparando o espiritual com o espiritual. Eu não vou comparar o espiritual com o natural, o natural com o espiritual. Não dá para comparar. O natural tem que se comparar com o natural. O espiritual tem que se comparar com o espiritual. O que Deus falou nem sempre vai ter lógica para a gente. A nossa mente natural tem hora que parece até que vai pirar. Quando Deus mostra alguma coisa para a gente, revela alguma coisa para a gente, quando acontece alguma coisa extraordinária, como um mar se abrir, como sair água da rocha, como um câncer desaparecer, um tumor desaparecer, como um cego voltar a enxergar, até a ciência fica em paranoia. Como é que é isso? Como é que pode acontecer de vez em quando acontecem umas coisas estranhas que a gente não sabe. É a pessoa natural que não quer discernir o espiritual do espiritual. Não quer comparar o espiritual com o espiritual. Não dá para comparar o natural com o espiritual. É outro nível. Você está entendendo? Está entendendo? Você tem a técnica. Você é um fisioterapeuta. Então você tem toda a técnica para cuidar dos músculos e os ossos do corpo daquela pessoa. E vai indicar uma fisioterapia, vai indicar um anti-inflamatório, vai fazer um tratamento, fitoterápico, alguma coisa assim. E você tem toda uma técnica, mas é natural. Isso é natural. Você não pode comparar o natural com o espiritual. Seu pé vai ficar curado, você vai ficar andando normal daqui a uns 20 dias. Se você fizer umas 15 sessões, você vai ficar bom. Beleza, então você está no natural. Aí de repente, naquele dia, você sai de lá mancando. Aí chega na igreja, entra, senta, e de repente você mete o pé. Dá para comparar essas duas coisas? Não dá para comparar. Aí a gente quer que seja o nosso tempo. A gente vai no natural, a gente quer que o nosso tempo prevaleça, a gente quer tudo na nossa hora, e a gente perde o tempo de Deus. Ele passa, a oportunidade vem, Deus está dando a oportunidade, mas a gente acha que está cedo demais, a gente acha que está tarde demais, porque a gente está comparando o natural com o espiritual. Espiritual se compara com o espiritual. Amém, Jesus? Tem o tempo? Tem. Então eu respeito o tempo da medicina, eu respeito o tempo da ciência, eu respeito o tempo do advogado. O advogado falou, só daqui a 15 anos agora. Tá bom, então agora eu vou para o espiritual. Ou não sei o que aconteceu, eu saio em 5 anos. É porque eu comparei o espiritual com o espiritual. Você continuou querendo comparar, sendo uma pessoa espiritual, quer comparar com o natural. E agora, o que vai ser de mim? Só daqui a 20 anos o advogado falou. Mas é o advogado dos homens, não é o advogado dos advogados. Não é o médico dos médicos.
Então a gente está perdendo muita oportunidade porque a gente não está enxergando o tempo de Deus. Por quê? Porque na hora de comparar, a gente vem para o natural. Muita gente faz isso. A pessoa vem para o natural, mas como é que vai ser isso? Olha, agora não tem mais jeito. Ih, o caldo entornou. Agora acabou de vez. Ele foi embora de casa. Agora já está até com outra pessoa. Agora não dá mais. Então acabou tudo. Ah, mas a empresa não está dando certo. Agora fechou a empresa. O que vai ser de mim agora? E a gente começa a querer. Deus, me ajuda. Olha a comparação espiritual com o natural. Tem que ser espiritual com espiritual. Amém, Jesus? Não se compara o mundo natural com o mundo espiritual. No mundo espiritual, coisas acontecem que a gente não tem como explicar. Não tem como, vai explicar o quê? Como é que você vai explicar uma pessoa viciada, dependente química, cracuda, moradora de rua, já completamente entregue aos vícios, ficar liberta em menos de um mês e daqui a pouco está pregando o evangelho? Você não tem como explicar uma coisa dessa, irmão. Pode tentar explicar de tudo quanto é forma, não tem como, não tem explicação. É espiritual com espiritual. Então não compare o que Deus está tentando fazer na sua vida com as coisas naturais. Só que você é uma pessoa natural, primeiro, para depois ser espiritual. Ninguém já nasce espiritual. Você primeiro é natural para depois ser espiritual. E a gente tem uma tendência a pegar o que pode acontecer no mundo espiritual e trazer para o natural e colocar tudo no natural, porque o natural é tudo encaixado. O natural é tudo encaixado, mas o espiritual às vezes é uma explosão de coisas que você fica assim, meu Deus, como é que pode ter acontecido uma coisa dessa? Eu não estou entendendo nada. Diga amém, Jesus. Eu não sei se você viu recentemente o testemunho na televisão. Lembra daquela pessoa, isso a gente colocou aqui na tela, lá de fora, que estava com a língua tomada de câncer? Lembra disso? A língua estava toda... o câncer tinha tomado a língua, estava horrível, né? Aquela língua toda repartida já, toda a comida do câncer. E ela foi curada. Então, a vida deles estava destruída. Aí agora veio um testemunho que eles falaram, o casal estão curados, está curado, né? E o casal depois, por causa dessa doença, estava numa situação gravíssima financeiramente. E aí veio um testemunho, eles mandaram um testemunho para a gente lá de fora, dizendo que eles não entendem como, mas Deus começou a prosperar o caminho deles, e foi abrindo porta para eles, de uma tal maneira, que eles apresentaram no testemunho a casa deles e o carro deles, e como que eles estão vivendo bem financeiramente agora, além de já estar curado do câncer da língua, no caso a mulher, curada do câncer da língua. O rapaz chorava, o marido, né? Chorava, de emocionado. Ele falou, eu não sei explicar. É isso que eu estou falando. Espiritual se compara com espiritual. Se você quiser comparar espiritual com natural, natural com espiritual, você vai ficar louco. Porque não tem condição. Diga amém, Jesus. Posso continuar então? E ele fala assim, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É ali que você tem que comparar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Do Espírito de Deus, né? Por quê? Porque lhe parecem e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Então eu não posso ser uma pessoa natural dentro da igreja. Bom, primeiro eu vou ser natural para depois ser espiritual. Mas o espiritual, a minha parte, a minha vida espiritual, o meu ser espiritual tem que prevalecer ao natural. Porque senão eu não vou acreditar em milagres mais. Não vou acreditar mais em milagres. O homem natural não acredita em milagres. Tem muita gente dentro da igreja que duvida dos milagres. Que não consegue acreditar. Que acha que se essa pessoa vê na televisão pessoas dando testemunho de milagres, ela acha que tudo é armação, mas é crente. Não é assim não, é tudo natural. Deus não vai se meter nisso. Como assim Deus vai? Deus veio a esse mundo através do Filho dele para levar nossas enfermidades, nossas dores, para operar o que operou e nos dar a vida eterna. A pessoa quer dizer para mim que ela acredita que Jesus vai voltar e vai dar a vida eterna para ela, mas não acredita que ele quer se meter na vida dela aqui. Ela não acredita nisso, não consegue acreditar que ele quer se envolver aqui.
Ela acredita, olha só a incoerência, ela acredita que vai para o céu, ela acredita que vai ter vida eterna, ela acredita que Jesus é Deus, que morreu por ela, mas não acredita que Jesus trouxe cura. Por quê? Porque é pela fé. E viver pela fé não é para qualquer um, não, é para valente. Então é melhor se entregar ao natural. Então eu naturalmente adoro. Irmãos, as religiões também colocam multidões na rua aí. Viver espiritualmente é necessário. Amém? Discernir as coisas de Deus espiritualmente é necessário para que você possa comparar o que é espiritual com as coisas espirituais e não com as coisas naturais. Então você compara, mas isso aqui é espiritual, porque eu estou discernindo pela palavra. Eu sei que é espiritual, está acontecendo, vai acontecer, é coisa grande, ninguém espera, mas vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E você fica ali, ó, e a oportunidade aparece. Aí você sente o tempo de Deus. Opa, isso aqui é de Deus. O tempo de Deus chega para você. Ele fala assim, ó, versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Diga amém, Jesus. O Paulo está dizendo, ó, você quer ser natural, quer ser crente, mas quer ficar só no natural? É você. Eu sou espiritual, eu tenho a mente de Cristo. Eu estou dizendo que é bom que vocês também tenham a mente de Cristo. Então, como é que funciona isso? A gente vive no mundo natural, onde tem doenças, pragas, discórdia, contenda, violência, muita violência, infelizmente, né? Doenças, miséria, mundo natural, ódio, ira. A gente vive no mundo natural e primeiro é natural para depois ser espiritual. Ninguém nasceu espiritual, primeiro é natural. Agora você entregou a vida para Jesus. Você vai crescer no mundo espiritual pela palavra, vai aprender a servir a Deus e vai aprender como que as coisas de Deus acontecem. Aí você vai vendo um homem andando por cima das águas. Isso é maluquice, mas no mundo espiritual é diferente. Porque no mundo espiritual, as leis da física não são nada. Por isso que a ciência fica doida com a fé. Entendeu? Porque no mundo espiritual, as leis da física, esquece. Então o homem consegue andar por cima das águas. Entendeu? Por quê? Porque está com Jesus diante dele. Sim. Fisicamente é impossível que o mar vai se abrir. Então o pessoal fica tentando inventar um monte de coisa. A última que eu ouvi era um homem lá, estudioso, que só, muito inteligente, que disse que naquele dia provavelmente houve um terremoto. O terremoto provavelmente gerou um tsunami. O tsunami, na verdade, então dividiu a água e eles passaram em seco. Foi isso que deve ter acontecido, porque é a única explicação que eu tenho. Super inteligente e super bobinho, para não falar outra palavra. Amém, Jesus? Aí eu até pensei assim na hora que eu ouvi ele falando isso no Discovery. Aí eu fiquei ouvindo e falei assim, caramba, então o milagre foi maior ainda. O milagre foi maior ainda, porque na hora certa Deus falou assim, ó, terremoto, tsunami, um para lá e tsunami, outro para cá, porque abriu no meio, né? Então o milagre foi maior com esse terremoto que esse homem está falando. Será que esse homem não vê a idiotice que ele está falando? Que se for isso, então o milagre foi maior ainda. Agora está se falando muito do calor. A gente está ouvindo cada coisa, né? Esses dias eu ouvi que até 2050, 2070, o Brasil não vai ter condição de vida por causa do calor. Boa parte do Brasil não vai dar para viver mais. Até 2070, se eu não me engano. E alguns países desaparecerão, a vida não vai ter condição de vida. Alguns continentes não terão condição de vida por causa do calor. Irmãos, eu não sei como é que vai ser, mas há milhares de anos a Bíblia fala que o mundo vai se acabar com o quê? Com fogo. A gente prega isso desde os primórdios. Quando eu era bebê na barriga da minha mãe, os pregadores já falavam que o mundo ia acabar com fogo. Agora a ciência está provando que vai ser desse jeito, mas a gente é o bobo.
Ah, mas vai ser de maneira natural. Não importa, a Bíblia já fala isso há mais de 2000 anos. O profeta disse que o sol ia esquentar 7 vezes mais. 7 vezes mais. Isso há quase 3.000 anos atrás. O homem já falava isso. O profeta já falava isso. Então as coisas de Deus, eles têm que se espiritual, tem que se discernir espiritualmente. Você tem que comparar o espiritual com o espiritual. Se você for comparar o espiritual com o natural, você vai ficar, vai ficar sem entender nada. Como é que a Bíblia, 3.000 anos atrás, um profeta pode revelar que o sol vai esquentar antes do fim 7 vezes mais, e agora a ciência está dizendo que daqui a alguns anos alguns estados, alguns países e até continentes não poderão ter vida por causa do calor do sol? Como é que isso se encaixa naturalmente? Como que se encaixa? Não dá para se encaixar. Então o espiritual você tem que comparar com o espiritual, porque não segue uma lei humana, não segue uma lei natural. Amém, Jesus? E é por isso que as pessoas ficam doidas. Esse pessoal fica falando de milagre, nada, tá armando, pagou para aquele cara levantar da cadeira, pagou. Para de dar ouvido a esse pessoal que não consegue entender as coisas espirituais. Amém, Jesus? E vamos discernir o espiritual no espiritual e comparar o espiritual com o espiritual. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. É surpreendente? É surpreendente. Impossível de acontecer? Impossível. Vai para a Bíblia e compara. Mas isso também aconteceu na Bíblia, ué? Aí você está comparando espiritual com espiritual. Diga amém? Aí você está comparando. Opa, peraí, aconteceu na Bíblia, aconteceu agora também. É mesmo, porque a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então Deus continua fazendo as mesmas coisas que fazia no passado. Acorda. Deus continua fazendo as mesmas coisas. Só que a gente precisa discernir o tempo e o modo. O sábio, ele não sai da presença do rei. Ele fica lá até discernir o tempo e o modo. E ele toma posse da oportunidade, porque o tempo de Deus chega até essa pessoa. Tem que ter a mente de Cristo igual Paulo. Diga amém? Que bom, né? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos ver isso na prática. João capítulo 5. A gente vai aprender muito sobre esse tempo aí, hein? Talvez eu hoje esteja pregando para pessoas que estão dizendo assim: tá difícil, está demorando demais. Poxa, até Deus me deu uma promessa, mas Calma. Compare espiritual com espiritual. Não compare o espiritual com o natural. Não faça isso. Se o Abraão fosse comparar o natural com o natural, e não fosse comparar o espiritual com o espiritual, não discernisse o tempo de Deus, o Abraão teria perdido a bênção dele. O homem saiu da casa dele com 75 anos de idade, para aquela época jovem ainda, digamos assim, madurinho, né? Um homem maduro, 75 anos, e só foi ter o filho quando tinha 100. Já sem condição. A própria Sara falou, Sara com 90, meu ventre já está amortecido, não dá para gerar mais nada. E ele começou até a rir lá quando o anjo falou. E Deus falou assim: por que a sua esposa está rindo? Não, está rindo sim, que eu estou vendo. Fala para ela que no tempo de gestação, tempo de gravidez, ela vai engravidar aí e ela vai ter um filho. 1 ano depois estava nascendo Isaac, com 90 anos. Mas vai discernir o espiritual com o natural, você não tem mais jeito, não tem mais como, acabou, a vaca foi para o brejo. Não foi se Deus mandou ela para o brejo, ela foi. Mas se Deus não mandou, não foi ainda. Fica calmo. Amém, Jesus? Não dá para discernir o espiritual com o natural. Não dá para comparar o natural com o espiritual com o natural. Tira o natural, o espiritual com o espiritual. Quer ir pelo natural? Quero ir pelo natural, quero fazer conta, quero botar tudo na calculadora, quero botar tudo certinho, tudo encaixadinho. Então tá, compara o natural com o natural então. Aí você compara o natural com o natural. Amém, Jesus? Vou fazer isso aqui, porque daqui a 5 anos vai acontecer isso, assim, bom, natural com natural. Mas comparar um com o outro é furado, irmão. Porque tudo muda o tempo todo, toda hora, quando você está na presença de Deus. Sim ou não? Tudo.
que Deus mudou a minha vida e com a rapidez que Ele mudou a minha vida, eu seria muito bobo se eu não acreditasse no mundo espiritual. E eu creio que a maioria aqui passou por isso. A maneira como Deus mudou a sua vida. Como você entrou no ano de um jeito e quando terminou o ano você era outro, estava de outro jeito completamente diferente. Como que a sua mente mudou, como seus pensamentos mudaram, sua cultura mudou, como a sua fé mudou. Poxa, não dá, né, irmão? As coisas espirituais têm que se discernir espiritualmente, tem que se comparar com o espiritual. Espiritual se compara com o espiritual. Vamos lá. João 5, diz assim, depois disso, havia uma festa, entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nesse local onde Jesus foi, tinha eu tenho uma coisa com esse texto, irmão, porque a Bíblia, no meu ponto de vista, é a palavra de Deus. Ela afirma que o primeiro que descia era curado. A Bíblia afirma. Há quem diga que isso era uma crendice local. Naquela época, aliás, pouco tempo atrás, a gente vivia cheio de crendices no nosso meio. Mas a Bíblia diz que realmente quem descia tocava na água, e era um anjo que movia e tocava, era curado. Então eu não vou me meter nisso aqui, tá? Eu tenho um pé com isso aqui. Um dia Deus ainda vai me mostrar isso, porque a Bíblia diz que realmente era curado. O primeiro que descia era curado. A Bíblia não fala assim, eles acreditavam desse jeito. A Bíblia fala que o primeiro que descia era curado. Então, tá, eu deixo isso aqui para Deus me mostrar o que é isso de fato. Bom, mas de qualquer maneira, eles ficavam, todos esses enfermos, coxo, paralítico, coxo, cego, coxo e paralítico, certo? 3. Todos eles ficavam ali o tempo todo esperando que esse anjo viesse mover as águas. E eles entendiam que quem tocasse na água primeiro, depois do agitar das águas, eles acreditavam que era o curado. Bom, o cego, dificuldade de enxergar; o coxo, dificuldade de andar; o paralítico não andava. Então, dos 3, se o cego fosse aquele cego esperto, né? Vai apalpando, chega rápido. O coxo vai mancar, vai ter mais dificuldade, mas pelo menos ele enxerga. O paralítico não tem jeito. É paralítico. Ele não anda. Está parado. Então, eu entendo que toda vez que se houvesse a cura de fato, tá? Se houvesse a cura de fato, que toda vez que esse anjo agitasse as águas, era sempre um coxo e um cego. Um coxo e um cego. Um coxo e não um paralítico. Mas esse homem, você vai ler aqui agora, olha o tempo que ele era colocado lá, ó. Versículo 5. E estava ali um homem que havia quanto tempo? 38 anos. É pouco tempo, irmãos? Ele se achava enfermo. Alguma coisa aconteceu com ele e fez ele ficar. Ele não é paralítico de nascença, não. 38 anos que ele fica paralítico. Então alguma coisa aconteceu, ninguém sabe, a Bíblia não relata o que é, que fez ele ficar paralítico, tá? E aí ele estava nessa enfermidade. Aí Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E a resposta dele, 7, e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Vamos lá. Então esse homem, ele estava esperando no tempo de Deus ou no tempo dos homens? Estava esperando em Deus ou nos homens? Nos homens, certo? Porque ele esperava que o homem viesse, pegasse ele e levasse lá. Mas quando ele ficava cheio de esperança, alguém chegava perto dele e ele se arrastando, porque não podia andar, paralítico, não podia andar, ninguém apoiava ele e levava, a pessoa passava por ele e chegava em primeiro. E ele falou: Senhor, há um tempo que eu estou tentando sair, mas ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Sempre vem um antes de mim e chega primeiro, porque eu sou paralítico. Então eu estou nesse tempo todo com uma esperança de que o homem me ajude. Ele está magoado e está com a esperança da ajuda natural. Entendeu? Então ele está discernindo isso aqui. Ele está discernindo isso aqui espiritualmente ou naturalmente? Naturalmente. Então, o que dizem é que quem toca ali na água, quando agita, é curado. Eu estou esperando que um homem caridoso, uma pessoa caridosa, abra a mão de ser curada, para que eu seja curado. Abra a mão de ser curado e me leve primeiro, para que eu seja curado. Estou esperando isso acontecer, e até agora não acontece. Tem gente, muita gente na igreja, frustrada, magoada, ferida, porque só está querendo resolver suas coisas naturalmente. Muita gente na igreja com raiva da família, chateado com o parente, chateado com o pastor que esqueceu de fazer a visita, chateado com a pessoa que era para orar e não orou, chateado com a pessoa que não estendeu a mão porque podia ter estendido a mão. Então está cheio de gente na igreja frustrada, desanimada, já quase perdendo a salvação. Por quê? Porque tudo dela é no natural. E quando ela não resolve essa parte, ela vai ficando frustrada. Esse homem está frustrado. Ele está frustrado. Ele fala: poxa, queria eu ser curado? Ou não sei quem é o Senhor, mas o Senhor está falando se eu quero? Claro que eu quero, mas ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Então você vê um homem frustrado, um homem desanimado, você vê um homem que está entregue na própria sorte, esperando que naturalmente alguém se comova com ele. Jesus está oferecendo a parte espiritual, mas ele está no natural. Amém, Jesus? Eu preciso comparar o espiritual com o espiritual. E para eu comparar, e aí é isso que eu quero falar com você, para você comparar o espiritual com o espiritual, você precisa mudar seu pensamento. Porque o que Jesus vai fazer não é pegar esse homem. Jesus não vai agarrar esse homem. Jesus vai mudar a cabeça dele. Pode reparar. Olha aqui, ó, versículo 7. 7 ele responde, né? Vem outro antes de mim e tudo mais. 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Nem vai esquece o poço, esquece a água agitada. Levanta-te, toma a tua cama e 9. Logo aquele homem ficou. O tempo de Deus chegou para ele ou não chegou, irmão? Chegou. E ele discerniu ou não discerniu? Discerniu. Naquele momento ele dá um baque nele assim, e ele fala: bom, eu vou levantar, pode levantar. Jesus mudou isso aqui, ó. Se você não mudar isso aqui, você vai sentir uma dor, e isso aqui vai te levar para o natural. Natural. Então você pode tratar, você pode melhorar, você vai ficar bom, e vai resolver e tudo, mas é tudo natural. Mas antes de resolver, você vai ficar preocupado, você vai querer resolver as coisas naturalmente. Você vai começar a questionar: mas e agora, como é que vai ser? Vai aparecer oportunidade, você vai querer usar aquela oportunidade para resolver seu problema naturalmente. Só que é uma oportunidade que você está vendo que não veio de Deus a coisa, você está fazendo coisa errada. Mas poxa, está resolvendo, mas está resolvendo natural. Vai trazer resultados naturais mais na frente, negativos. Amém, Jesus? O que Jesus vai fazer é mudar a mente daquele homem. Ele está dizendo o seguinte: ó, para de ficar dependendo do homem.
Se você está no natural. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Não estou perguntando se você quer mergulhar no tanque. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Se é isso que você quer, levanta da tua cama agora, pega a tua cama e vai embora, anda. E aí, alguma coisa, aí é a ordem de Jesus, né? Alguma coisa mudou aqui dentro. E ele levantou e viu que estava curado. Isso não se explica, se explica. Coisa espiritual, ela tem que ser comparada com coisa espiritual. As palavras que saíram da boca de Jesus foram palavras espirituais, para levantar as pessoas, para levantar a fé daquele homem. Ele levantou a fé daquele homem, mudou a cabeça daquele homem, e ali você tem que comparar o espiritual com o espiritual. Não adianta você tentar agora tentar explicar o que aconteceu, como as pessoas tentam explicar. Não tem explicação, acabou. Ele mudou a cabeça e levantou e foi embora. Amém, Jesus? Depois até vão perguntar para ele lá fora: ué, tu está curado, rapaz? Mas como é que foi isso? Tocou? Não, toquei alguma coisa nenhuma. Se eu depender de vocês, eu estava perdido. Estou lá há anos, lá, vocês passam direto por mim, nunca me ajudou. Mas apareceu um homem que falou: levanta daí. Eu levantei e fiquei curado. Não dá para entender nada, mas o importante é que eu estou curado. Ele vai responder para o pessoal esse negócio aí. Amém, Jesus? Então assim, cuidado, irmãos, porque se você é uma pessoa que está na igreja, mas não consegue desenvolver sua vida espiritual e só vê as coisas no natural, provavelmente você está frustrado, porque você não consegue enxergar como vai acontecer, quando vai chegar, e você começa, esses questionamentos começam a bater, porque você está tentando comparar o espiritual, você está na igreja, com o natural. Não tem. Você tem que ficar ligado em Deus. Ele deu a direção? Deu. É o tempo de Deus, agarra aquilo ali. E não saia da presença do rei. Não seja precipitado, como o Salomão falou lá em Eclesiastes 5. Amém? Aliás, vamos voltar lá para a gente fechar. Coloca de novo lá Eclesiastes 5. É 8. O versículo que é o 5, né? Eu terminei no 5. Tá certo, vocês estão certíssimo. Eu vou ler o 3, tá? Para a gente fechar, o 3. Não te apresses a sair da presença dele. Deixa eu ler o 2. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Você quer ser curado? Levanta e vai. Mas ninguém me coloca lá. Não perguntei isso. Levanta e vai. Repetindo, para entrar em oração. Espiritual tem que ser comparado com espiritual. Se você continuar pegando as coisas que você recebe aqui de palavra, de revelação, e começar a comparar com o natural, a sua fé vai baixar. Porque você vai começar a perguntar: como? Quando? Quando isso vai acontecer? Que hora? Há muito tempo que ninguém me ajuda. Quando eu vou, outro passa à frente, porque eu sou aleijado, não sou nem coxo. Até o coxo passa à minha frente. Até o cego passa à minha frente. Mas eu sou paralítico, eu não tenho como. Então ninguém me ajuda. Irmãos, quem depende do homem vai ficar frustrado. Quem é de Deus, está na igreja, mas vive no natural, que cura o quê? Que prosperidade o quê? Que dá e receber esses pastores aí, que fala de oferta o tempo todo. Sai dessa igreja. Essas pessoas que vivem no natural, só vão colher coisas naturais. E vão ficar frustradas, em algum momento provavelmente vão até se afastar de Deus. Dízimo, gente da igreja, irmão, está na Bíblia, e a pessoa fala mal dos dízimos, das ofertas, aí vem cheio de filosofia, cheio de ensinamento filosófico para você, cheio de palavra de ordem, de palavra de crescimento, só palavra que te joga lá para cima, para você ser alegre, mas está comparando o natural com o natural. Amém, Jesus? Não com o espiritual se compara com o espiritual, o natural se compara com o natural, não se compara um com o outro, não tem nem comparação, não dá para comparar. Como é que você vai comparar uma coisa dessa? Fala para mim. Como é que esse homem vai dizer que o que aconteceu com ele foi natural? Como que ele pode dizer uma coisa dessa?
ele mesmo não sabe nem explicar. Quando pergunta, se você for ver o texto lá, continuar lendo o texto, quando as pessoas lá fora perguntam a ele: o que aconteceu contigo, quem foi que fez isso? Não sei, um homem apareceu lá, mandou pegar minha cama e levantar, eu fiquei curado, levantei, estou indo para casa agora. Mas quem é? O que ele fez? Eu não quero nem saber, eu quero saber o que ele fez. Ele não conseguia nem entender direito o que estava acontecendo com ele ainda, porque é espiritual, não se compara com o natural. Coloca isso no seu coração, e você vai discernir quando chegar o tempo de Deus na sua vida. Amém? Aí o tempo de Deus alinhado com o seu tempo, você encaixa o seu tempo no tempo de Deus, coisas grandes acontecem. Talvez aquilo que você esteja esperando há 38 anos vai acontecer em frações de segundos, porque o seu tempo se alinhou ao tempo de Deus.